Hoje nós vamos meditar, irmãos, no Salmo 119. Não estremeçam. Não vai ser o salmo inteiro, não, tá? Como, pelo menos boa parte, né, de vocês devem saber, já ter desfrutado desse salmo. Ele é um capítulo, é o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo, e ele exalta a grandeza da palavra de Deus. Irmãos, o motivo de a gente meditar nesse salmo é especialmente para levar nossa mente de volta a essa verdade tão importante para nós. Por que é que nós muitas vezes enfraquecemos? Por que é que tantas vezes nós vemos no meio do povo de Deus, no meio das igrejas, desvios, crendices, modas serem introduzidas? Porque muitas vezes o que está acontecendo? A palavra tem sido deixada de lado. Infelizmente, grande parte das igrejas tem ocupado a maior parte do tempo do culto em cânticos. Muitas delas nem cântico congregacional mais mas é um show, né? Algumas pessoas vão ali se apresentar. Mas seja como for, a palavra de Deus tem sido renegada a um segundo ou terceiro plano. Mas pior ainda do que isso, é que quando os crentes que já têm um culto raso desse, onde não tem aprendizado quase nenhum, se é que tem algum, e eles vão para casa e passam a semana e se esquecem da palavra de Deus. São tantas coisas para a gente fazer, tantas coisas para a gente pensar, é tanta correria, e é tão fácil a gente se esquecer da nossa necessidade da palavra de Deus. Ela não é opcional, ela não é só para alguns. A palavra de Deus é essencial na vida do crente. O nosso salmo aqui começa com uma expressão, bem-aventurados. Num termo mais comum para os dias de hoje, em algumas versões, inclusive, está assim, felizardos, né? Bem-aventurados, felizardos são esses tais. Alguém bem-aventurado é alguém que alcançou uma coisa muito preciosa, não é? É uma pessoa que é feliz, é uma pessoa que é satisfeita. E, invariavelmente, a palavra de Deus, a Bíblia, ela usa essa expressão para se referir àqueles que são salvos. Esses são os bem-aventurados. Por quê? Como ela mesma diz, o que adianta as bênçãos desse mundo? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Teve tudo nessa vida. Nós conhecemos quantas pessoas famosas, né, que alcançaram riqueza, fama, poder. E morreram. E pior, morreram sem Cristo, sem salvação. De que adiantou? Tudo aquilo que eles juntaram, tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles alcançaram nessa vida, não serviu de nada.
Então, quando ele diz aqui bem-aventurados, ele está falando justamente de uma categoria de pessoas que são ligadas a Deus. A nossa ligação a Deus é feita por meio de Cristo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos mediante a nossa fé naquilo em que Deus se revelou através do seu Filho. O amor de Deus estava expresso ali na cruz, e o amor de Deus é revelado nas páginas desse livro. Nós encontramos aqui a palavra, a Escritura, divinamente inspirada, como nós estamos estudando pela manhã. A inspiração das Escrituras. Deus teve o cuidado de ditar a homens, de soprar ao ouvido deles, de colocar no coração deles, na mente deles, de mover esses homens para escreverem esses livros que hoje nós temos aqui. E Deus usou outros homens para lutar pela preservação dela. Alguns com rigor, com fidelidade nas cópias, outros deram suas vidas para que esses livros pudessem ser mantidos e que atravessassem gerações e gerações. E hoje nós temos isso ao nosso alcance. Mas é doloroso a gente pensar que muitas vezes nós não estamos dando o valor devido à palavra de Deus. Esse livro aqui contém um tesouro. Eu digo contém, eu poderia dizer, ele é um tesouro. Contém não porque partes daqui da Bíblia não sejam válidas, não. Eu digo contém porque são páginas, é um papel. As palavras que são contidas nela é que são o tesouro. O papel pouco vale. Hoje você pode encontrar Bíblias a preços bem populares, não é verdade? Papel barato, talvez subsidiado por alguém, mas isso não tira o valor. Ainda que seja impresso em papel, vamos dizer assim, papel vagabundo, papel de quinta categoria. Mas se o conteúdo é fiel, aqui nós temos um tesouro, sempre. E nós não podemos esquecer que essa é a palavra de Deus. Não é só uma expressão, irmãos. A Escritura é a palavra de Deus, aquilo que Deus inspirou esses homens para nós. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Para quê? Para nos redarguir, para nos corrigir, nos instruir em justiça. É para a nossa saúde espiritual. Primeiro, essas palavras aqui, elas nos revelam a salvação. Melhor, antes ela mostra quem realmente nós somos. A Bíblia é o meio pelo qual Deus confronta o homem. Nós somos confrontados com o nosso pecado, com as nossas fraquezas. Mas ele não tem só a intenção de nos ferir com isso, mas ele mesmo faz a ferida e ele mesmo trata essa ferida com o bálsamo da sua própria palavra, em que nós conhecemos o perdão de Deus, que nós conhecemos a graça, o amor, a misericórdia de Deus revelados em Cristo. Que coisa maravilhosa é ter Cristo. Que coisa maravilhosa é ser chamado filho de Deus. Amém, irmãos? Bem-aventurado é esse povo. E nós temos um tesouro deixado por Deus para nós aqui, e
Nós não podemos de maneira nenhuma desprezar essas palavras. Então, não é à toa, eu penso, que o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia, justamente trate desse assunto. Ele é curioso porque ele é feito em estrofes, é um cântico em várias estrofes, e cada estrofe, e em cada versículo, ele exalta a palavra de Deus. Não existe um único versículo em todo esse salmo que não exalte a palavra de Deus. Ele emprega termos diferentes. Deus é extremamente criativo. Né? Deus é criativo. Ele conseguiu fazer tantas coisas maravilhosas, tantas coisas diferentes. É maravilhoso o fato de nós olharmos e saber que nós somos diferentes. Deus não fez a gente cópia um do outro. Não é verdade? E ele diz aqui a respeito da palavra de Deus, ele começa esse salmo dizendo que bem-aventurados são os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Quem é reto em seus caminhos? Aqui é uma forma de dizer ou de se referir aos justos, né? Uma pessoa reta nos seus caminhos é uma pessoa justa. E assim também esse termo, os justos, é empregado nas Escrituras e vai ser empregado aqui nesse mesmo salmo em outros versículos, tá? Mas nós sabemos que a própria Escritura diz o quê? Existe alguém justo? Não. Então a Bíblia se contradiz? Não. Também não. Ela diz, não há um justo. Nenhum sequer. Nenhum justo. Mas ela também diz que existe sim aqueles justos que temem ao Senhor. Como é isso? Nós somos feitos justos, porque somos justificados. Nós somos transformados. Nós somos justificados no sentido, primeiro, de que a nossa culpa, a pena pela nossa culpa, é retirada, porque Jesus já pagou. Então, nós somos justificados. E aos olhos de Deus, nós passamos a ser vistos como justos pela justiça de Cristo, que é imputada a nós, e assim nós somos vistos como pessoas justas e trazidas por Deus para andar no desejo da prática da palavra de Deus, ainda que com as nossas imperfeições. Irmãos, de verdade, todos nós somos imperfeitos. E nós temos que lutar contra as nossas imperfeições, contra a nossa pecaminosidade. O tempo todo. Porque nós somos chamados para andar nos caminhos retos do Senhor. Amém? Tem uma coisa que diferencia muito, torna muito fácil distinguir uma pessoa salva de uma não salva, de um verdadeiro crente de um incrédulo. Sabe o que é? É o desejo dele de buscar a palavra e de viver, de andar na vontade de Deus. Se alguém se empolga, faz alguma manifestação, se diz convertido, olha, eu creio em Jesus,
Mas se essa pessoa não tem desejo de praticar a palavra de Deus, isso é um indício claro de que essa pessoa não passou por uma conversão. Ela ainda precisa de um verdadeiro arrependimento, e aí sim ela ser justificada e andar na vontade de Deus, buscar isso. Olha qual é a diferença. O crente, ainda que ele peque, e ele olha para os pecados dele com tristeza, tá? É isso que faz a diferença. Ele tem consciência de que ele peca, mas ele olha para aqueles pecados com tristeza, ele pede perdão a Deus incessantemente por isso, e ele busca deixar o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é fiel nas promessas dele, isso é uma realidade. Então, ainda que a gente enxergue os pecados, isso é natural que o crente enxergue, que ele enxerga suas faltas, suas falhas, sua pecaminosidade na carne, ele ainda assim não se desqualifica como um crente, porque se ele percebe que ele sente tristeza por esse pecado e que ele tem o desejo constante de andar na vontade de Deus mais plenamente, então isso é marca de que ele tem a presença de Deus, o Espírito de Deus habita nele. Diferente daquele que se acomoda aos seus pecados, que não se importa com a palavra de Deus, que prefere torcer as Escrituras para adequar, para adaptar ao seu próprio gosto, ou que prefere ignorar a palavra de Deus, ou, como virou moda agora, né? Aqueles que preferem reescrever a palavra de Deus, porque ela condena tanto pecado que então, olha, ela foi escrita para outra realidade. Claro, a justiça de Deus, ela não reflete a realidade do pecador, do ímpio. Ela reflete a realidade de alguém que teme ao Senhor. E é por isso que ela serve para nós confrontarmos nosso estado. Mas aqueles que andam na lei do Senhor, esses são os bem-aventurados. Felizes esses. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus para andar nela. Eu disse que aqui em cada versículo a palavra de Deus é citada e por um termo diferente. Aqui ela é apresentada como a lei do Senhor. Nós podemos dizer, mas espera aí, hoje nós não vivemos debaixo da lei. Paulo mesmo fala que nós estamos debaixo da graça, mas nós devemos entender a lei do Senhor aqui. Ela é o aperfeiçoamento, a complementação daquilo que era apresentado, como a gente viu no estudo também de manhã, né? A imperfeição daquela lei, aquela lei que não pode salvar, ela é inútil, se fez inútil. Então nós precisávamos da lei da graça, a lei de Cristo. A própria lei antiga apontava para a lei de Cristo, não a prática da lei no sentido de que as pessoas iriam cumprir aquilo e iriam se auto-justificar. Isso era impossível. Isso é impossível a lei, salvar alguém. Mas aqui nós temos a verdadeira lei do Senhor, aquela que é escrita nos nossos corações. Quando Cristo entra na nossa vida, quando o Espírito Santo passa a habitar alguém, a lei de Deus é escrita nos nossos corações. É escrita no coração dessa pessoa. De que maneira? Ela passa a ter o desejo interno, íntimo, de viver aquilo.
De forma, irmãos, que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer, deixar a palavra de Deus de lado na nossa vida. Se eu não conhecer, não tem como eu andar nela. É o nosso prazer meditar nela dia e noite. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite aqui? Literalmente ninguém, né? Por quê? De noite você faz o quê? Você dorme. Tirando, né, alguns aí. O Guilherme não dorme à noite. Alguns trabalham à noite, né? Mas durante o dia ele vai dormir. Aí nós estamos ocupados, estou brincando com isso, mas o que acontece? Parte do dia nós estamos dormindo, outra parte nós estamos ocupados com tantas outras coisas. Isso vai se tornando um problema porque nós vamos, talvez, nos afastando da palavra de Deus e nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Uma coisa que afeta a gente, e eu sei isso por experiência própria até. Às vezes as muitas ocupações, elas comem o nosso tempo e comem nossa energia. Eu imagino que isso já tenha acontecido, se não com todos, com a maioria de vocês. Você levanta de manhã e pensa, eu vou ler a palavra de Deus. Mas aí você olha no relógio e vê que está atrasado, que tem bastante coisa para fazer. Aí o que você faz? Você fala, não, agora não vai dar tempo. Mais tarde eu leio. Já aconteceu isso com você? Aí o dia vai correndo e uma coisa vem em cima da outra. Aparecem outras coisas por fazer, além daquele monte que você já tinha. Aqueles trabalhos, aquelas ocupações. Aí chega uma hora que você até teria tempo para fazer isso, mas você pensa, eu estou tão cansado, eu preciso relaxar um pouquinho. Você vai, almoça e bate aquele sono e você não lê. Aí você volta para o trabalho e vem à noite. E você chega à noite tão esgotado, tão esgotada, que mesmo você pega a Bíblia e você começa a cochilar. Isso eu sei que já aconteceu com vocês. Sabe aquela coisa que você lê uma linha e cochila? Não, eu vou voltar. Você retoma e apaga no mesmo ponto. E quando você vai ver, você leu 10 vezes a mesma frase e não conseguiu sair dela. Aí você fecha a Bíblia e fala, eu vou dormir. Amanhã de manhã eu leio. E amanhã de manhã, sabe o que acontece? É um novo dia e você acorda de novo, cheio de coisas para fazer. E às vezes isso vai se tornando uma rotina para nós. E nós vamos deixando a palavra de Deus em segundo, em terceiro, em quarto lugar, e vamos nos esquecendo de quanto ela faz falta. E aí vem a fraqueza, aí vem o desânimo, aí vem os erros. Nós nos tornamos mais frágeis, porque a Escritura é alimento para nós. O alimento fortalece. Nós precisamos dela. Nós dizemos para os nossos filhos pequenos, você precisa comer para ficar forte. Se você não comer, você não vai ficar forte. Tinha até eu nem lembro do que era. Tinha uma musiquinha, né? Um dia, comer bastante para poder crescer. Sabe, espiritualmente é a mesma coisa. O crente que não lê a Bíblia, ele não cresce. Ele não se alimenta corretamente. Bem-aventurados são aqueles que andam na lei do Senhor.
Mas vamos lembrar que para andar ele precisa ler, ele precisa se alimentar dela, da lei do Senhor. Diz o versículo 2: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. O desejo que Deus coloca em nós, buscar com todo o coração, é aquele desejo intenso. Sim, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da lei de Deus na minha vida. Os testemunhos, aqui o termo empregado é os seus testemunhos, os testemunhos de Deus. Bem-aventurados são os que guardam a palavra de Deus. E mais uma vez, ele condiciona isso à busca de coração. Às vezes, nós estamos tão esgotados por algum motivo, ou por vários motivos, que nós perdemos aquele apetite pela palavra de Deus. Novamente, nós temos que fazer a comparação, né? Quando alguém perde o apetite, ela não tem vontade de comer. E quanto mais ela ficar sem comer, mais fraca ela fica e menos vontade ela tem. O melhor jeito de a gente reagir é o quê? É se forçar a comer no começo. Não é assim? Ó, esses dias atrás aí nós tivemos alguns irmãos que ficaram doentes, né? Ficaram fraquinhos aí. Guilherme está lá fora. É duro, perdeu o apetite, né, irmão? Ficou fraquinho? Ficou. O dia que eu vi o irmão, até pela internet, eu até fiquei espantado. Baqueou mesmo. Ele sentiu. A gente via o semblante dele estava abatido. Eu nem vou dizer que ele emagreceu, porque mais magro do que era, impossível. Brincadeira. Mas se não insistisse de começar a comer, né, não ganha força. Então, às vezes, a gente está assim e tem que começar por coisinhas leves, mas vai se forçando a comer, né, alguma coisinha. Então, é aquela sopinha, aquela bolachinha leve, sem nada, né? Chamada bolachinha maisena, água e sal, aquelas coisinhas mais leves, a gente vai recuperando o apetite e dali alguns dias a gente já está lá comendo nosso churrasco, né? Comendo coisa mais substancial. Mas isso tudo é necessário. Essa busca de coração aqui, irmãos, é aquele apetite que a gente deve ter pela palavra de Deus. O natural, o crente, é que ele tenha esse desejo forte, intenso, onde ele entende o valor da palavra de Deus, a utilidade, a necessidade dela para a sua vida. E porque agora, sendo um filho de Deus, uma das características de um filho de Deus é que ele ama a palavra de Deus. Nós fomos salvos por meio da pregação dessa palavra. Nós conhecemos um Deus maravilhoso que antes nós não conhecíamos. Então, aquele que ama a Deus, necessariamente ele ama tudo aquilo que é de Deus. Nós somos ensinados a amar ao próximo, não só nossos irmãos na fé, mas amar o próximo. Por quê? Mesmo o homem ímpio,
Ele é uma criatura de Deus, não é verdade? Ele também é criado à imagem e semelhança de Deus. Embora separado de Deus pelos seus pecados. Mas, quanto mais nós devemos amar nossos irmãos, que são não só criaturas, mas são filhos de Deus, quanto mais nós devemos amar a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja composta de pessoas salvas, a gente olhar para esse grupo de pessoas e dizer, olha, aqui são pessoas que estão aqui, que foram compradas por Cristo. Então eu tenho que amar essa igreja. Mas também nós somos ensinados a amar a palavra de Deus. Deus se deu ao trabalho, vamos dizer assim, de operar, né, através da inspiração em homens, de produzir as Escrituras para o nosso benefício. É propósito de Deus que as suas palavras, né, ou que a sua palavra como um todo, chegue a nós para o nosso alimento. Você já viu alguma coisa, assistiu algum vídeo daqueles de lugares onde o evangelho tem chegado recentemente e onde essas pessoas não tinham acesso à Bíblia? Quando elas recebem as primeiras Bíblias. Alguém já assistiu algum vídeo desse? A alegria daquelas pessoas por receber uma Bíblia. Agora eu tenho uma Bíblia, sabe? Talvez essas pessoas estejam conscientes de quanto é importante, que coisa maravilhosa. Agora eu tenho nas minhas mãos, aqui para eu fazer todo o bom proveito dela. Para eu ler, para eu meditar, para eu aprender, para eu realmente transformar minha vida para ser mais de acordo com a vontade do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que morreu por mim. Mas, por outro lado, nós que já estamos tão acostumados, como eu disse, a gente tem tanto acesso, versões da Bíblia tão acessíveis, aí, preço baratinho. E talvez nós não estejamos dando valor para ela. A questão do valor dela não é o preço do livro, a capa. De uns tempos para cá, virou moda explorar isso. Então, as pessoas estão muito preocupadas com a aparência da sua Bíblia. A capa. Né? Eu quero aquela Bíblia que tem aquela capa assim, assim, elaborada. Eu quero a Bíblia da mulher, né? Muitas irmãs. A Bíblia da mulher. Tem outra, a Bíblia do não sei o quê. Tem tanta Bíblia, tem Bíblia de todo tipo. Capa de duas cores, capa colorida. Há um tempo atrás tinha um irmão que queria, porque queria uma Bíblia com a capa camuflada lá. Aquelas... parece o uniforme do exército, né? Bom, mas o que eu quero dizer, eu não estou condenando ninguém pela capa. O problema é que a gente tem que se preocupar e dar valor para o conteúdo, não para a capa, e não para o tipo. Aliás, toma cuidado com essas coisas aí, essas Bíblias específicas, elas trazem muitas anotações, muita coisinha adicional, que é coisa dos homens, e nem tudo disso realmente edifica, tá? Nem tudo disso
muita parte, uma boa parte disso, é só para vender, para fazer diferente, para vender, ou é pernicioso mesmo. A gente tem que dar valor para o conteúdo desse livro. E para aplicar ele na nossa vida. Andar na lei do Senhor. Buscar nele de todo o coração. É amar essa palavra. Buscar nela. Sempre com aquele cântico em mente. A começar em mim. Quebra corações, Senhor. Eu andei comentando, né, e acho que citei isso até na pregação passada, mas vou repetir aqui. Uma coisa que incomoda bastante um pastor. É quando ele começa a sentir uma insensibilidade dos crentes. Os ímpios têm o coração duro. Mas, irmãos, se nós tivermos o nosso coração endurecido para a palavra de Deus, aí nós temos um problema realmente muito grave. Se nós nos tornarmos insensíveis à palavra de Deus, ou seja, a pregação já não mexe mais com a gente, a palavra de Deus não mexe com a gente, aí nós temos um problema grave. Aí nós vamos encontrar mornidão, aquela coisa que Deus abomina. E a mornidão vem pela falta da palavra de Deus mesmo. A gente não está nem quente, nem gelado. Está morno. Versículo 3 diz: e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Aqui, caminhos é para se referir à palavra de Deus. Então, pegando desde o versículo 2 para fazer mais sentido, né? Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Aquele que realmente busca de coração a palavra de Deus, ele não tem ela só como um livro para ler, mas tem a palavra de Deus como algo para viver, para andar nela, para andar nos caminhos que ela preceitua. Versículo 4, ele diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Opa, aqui então nós temos uma coisa séria para nós também, séria e grave. Deus deixou sua palavra para que diligentemente nós os observássemos. Não é relaxadamente. O que é diligente? É cuidadoso. Uma pessoa diligente é aquela pessoa que procura aplicar aquela coisa em cada detalhe dela, com zelo, com cuidado, com capricho. Como é que nós conduzimos a nossa vida espiritual? Será que nós temos conduzido mesmo cuidadosamente debaixo da palavra de Deus? Ela não é dada para nós como um opcional. Olha, vocês agora são meus filhos, Jesus morreu pelos seus pecados, vocês têm vida eterna, tá? Aí, olha, eu inspirei esses homens para escrever esses livros aqui. Então, olha, se vocês quiserem usar ele, vocês usam, tá? Seria bom. Tá? Se vocês quiserem usar. É assim que Deus faz? Não é.
Ele deixou a palavra dele para que nós diligentemente nos deixássemos conduzir por ele. Deus não deixou assim, olha, usa se quiser, siga se quiser, se você acha conveniente. Não. Opa! Deus ordenou os seus mandamentos, ele determinou os seus ensinos para que nós cuidadosamente observássemos, ou seja, aplicássemos para a nossa vida, que nós cuidássemos disso, aplicando para nós. No versículo 5, ele diz: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Aqui o salmista demonstra assim o desejo do coração dele. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, ou seja, quem dera tudo que eu faço fosse conforme a tua vontade. Se fosse assim, eu não ficaria confundido. Essa expressão quer dizer, eu não ficaria envergonhado, constrangido. Porque isso aqui tem a ver, irmãos, com aquilo que eu comentei agora há pouco. O ímpio, ele olha para a palavra de Deus, ele não tem muito interesse e também não tem menor interesse em praticar. Então, onde muitos que até entram numa igreja, ingressam numa igreja, mas eles não têm a menor intenção de buscar, de fazer a vontade de Deus, tá? E eles não se importam nem um pouquinho com isso. Mas aqui nós temos a visão de um crente, o desejo dele. Ele fala, quem dera eu praticasse tudo, né? Que a minha vida fosse exatamente isso. Você já sentiu isso? Quem dera eu fosse 100% isso, né? Quando a gente vê certas coisas, a fidelidade que nós somos ensinados que devemos ter, e a gente olha para a nossa vida e se depara com tantos vacilos da nossa parte, tanta negligência, e a gente fica triste, porque a gente fica envergonhado por isso. O crente verdadeiro, ele fica envergonhado por ele olhar para a palavra de Deus e ver, eu não sou isso. Eu quero ser. Tá? Aqui mora a diferença. O incrédulo, ele não quer ser isso, ok? O crente, ele olha, ele vê que ele não é 100%, ele quer ser. E ele se sente envergonhado, constrangido por não ser. Por mais que ele busque. Tem irmãos que gostam muito assim de um tipo de livro. Eu não tiro todo o valor, tá? Mas eu não sou afeito a esse estilo. De biografias. Já li algumas. Biografias de homens, né, de cristãos do passado. A gente pode tirar lições boas também. Mas onde eu vejo o problema é onde algumas biografias procuram passar uma imagem de muita santidade, de muita perfeição daqueles homens. Eu vejo uma falha grave, porque certamente eles não são aquilo, não foram aquilo. Aquilo tudo não. Eu não estou dizendo que eram falsos, não. Estou dizendo, eles não eram tudo aquilo que muitas vezes o autor que escreveu a biografia está colocando ali. Aquele grau de santidade, não, muito longe disso.
Quando a gente lê a Bíblia, nós vemos os personagens e não é assim que ela apresenta. Já observou isso? Os personagens bíblicos não são demonstrados assim como pessoas tão maravilhosas, tão perfeitas. Ela relata as virtudes e os defeitos deles também. Porque eu imagino que esses homens, mesmo esses que têm essa biografia tão quase que colocando eles num grau de canonização aí, aqueles que eram realmente sinceros, eu tenho certeza que eles se deparavam com a palavra de Deus e eles se viam constrangidos, envergonhados, se deparando com as fraquezas deles. Porque é natural que o crente se coloque diante da palavra de Deus com esse sentimento. Se eu fosse, né? E nós devemos pensar dessa maneira. Pensa comigo. Se eu fosse exatamente como a palavra de Deus diz que a gente deve ser, seria bom? Mas é assim? Você tem vergonha por isso? Tem? Você fica constrangido? Intimamente, né? A gente não precisa sair falando para os outros, mas intimamente nós sentimos. Que vergonha é eu não me conduzir conforme a palavra de Deus nisso, naquilo. Quando a gente vai ver, a carne falou mais alto e nós cometemos aqueles deslizes que nós sabemos que não deveríamos ter. Versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Aqui ele faz um voto, né? Nesse versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração. Então, deparado com as suas fraquezas, que ele fala aqui no versículo 5 e 6, né? Quando ele se espelha na palavra de Deus e vê suas imperfeições, e ele se sente envergonhado, ele ainda projeta a sua vida para o futuro. Eu quero ser isso. E então, eu te louvarei com retidão. Notem, ele não está dizendo, louvar-te-ei só então. Hoje ele louva ao Senhor. Hoje nós estamos louvando ao Senhor na nossa imperfeição. E tem tantas coisas de que nós temos motivo para nos vermos confundidos, ou seja, constrangidos, envergonhados. Mas, mediante a palavra de Deus, nós temos que ter como objetivo isso. Senhor, hoje eu te louvo na minha imperfeição, mas eu vou te louvar com a retidão de coração quando eu tiver aprendido. Quando eu tiver aprendido os teus justos juízos. Isso quer dizer que nós ainda não aprendemos perfeitamente. Se a gente ainda não aprendeu tudo, o que nos resta? Estuda mais. Exercita. Como diz Paulo, exercita-te na piedade. Sabe o que é se exercitar na piedade? Você pegar a fé, a palavra de Deus, e se aplicar nela. Esse é o exercício que nós precisamos. Não adianta a gente ficar forte, musculoso na carne e fraco no espírito.
faz muito exercício. Cada vez mais as pessoas estão gastando, ocupando tempo com exercício físico. Tá bom. É bom, é saudável. Mas quanto tempo nós estamos ocupando com o exercício espiritual? Se exercitando na piedade, exercitando a nossa fé. Realmente procurando aplicar o nosso conhecimento para o nosso fortalecimento espiritual. Afinal, o que é mais importante? A carne ou o espírito? A gente tem que estabelecer prioridades, irmãos. Eu não estou nem dizendo que nós devemos deixar algumas coisas de lado, alguns cuidados com o nosso corpo. Mas a prioridade tem que ser o espiritual. O exercício físico é de pouco proveito, porque os benefícios dele vão durar pouco. Então, a gente tem que se exercitar na piedade, porque o proveito dela é para as coisas eternas. O salmista faz um projeto para a vida dele. Louvar-te-ei com retidão quando tiver aprendido os teus justos juízos. Senhor, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. E nós não vamos ter isso se a gente não se aprofundar na palavra de Deus, se a gente não enfiar a cara nesse livro e se a gente também não pegar o que a gente aprende dele e aplicar na vida. A Bíblia não é um livro para ser decorado. Tem gente que tem uma facilidade, um dom para decorar coisas. É capaz de citar capítulos inteiros da Bíblia. Ok, bom. Mas se você só decorar, se aquilo estiver aqui na memória, mas não descer ao coração, sabe qual a utilidade disso? Nenhuma. Só vai servir de exibicionismo. Olha que eu vou mostrar para vocês, eu sei o Salmo 119 inteirinho de cor. Já pensou? Eu vou falar aqui o Salmo 119 inteirinho de cor para vocês. Só para mostrar como eu sou, né, como minha memória é boa, como eu sou capaz. Exibicionismo. Pecado. Vaidade. Vanglória pessoal. Agora, se eu decorar ele e meditar nas palavras dele e aplicar a minha vida, aí sim nós temos virtude nisso. Amém? Aí sim. Aí tá valendo. Mas mesmo a gente que não tem essa facilidade para decorar, ele está lá. Leia, releia. A gente não deve pensar, olha, mas eu li essa passagem aqui o outro dia, vou ler de novo. Deus sempre dá olhos novos para a gente enxergar as coisas que passaram, elas estavam lá, mas passaram despercebidos para nós, ou é uma nova circunstância que nós vivemos agora, ou nós não demos, nós demos atenção mais para um aspecto e pulamos outro, mas a palavra de Deus sempre tem alguma coisa importante para o nosso alimento, para o nosso fortalecimento. Nós sempre temos o que aprender dela. E deve ser a nossa meta de louvar a Deus com retidão, sabendo, Senhor, eu estou aqui não só com boas intenções, mas estou aqui na tua presença para te louvar,
hoje mais santo do que eu era antes, porque a tua palavra tem sido aplicada ao meu coração, à minha vida, porque eu estou sendo conduzido pelo teu Espírito, Senhor, na tua palavra. E hoje eu posso me apresentar diante de ti mais santificado do que antes. Isso não é para a nossa vanglória, mas a gente se achegar a Deus, rendendo glórias a Ele, porque nós vemos a obra dele. A boa obra que Ele começou, Ele continua. Ele aperfeiçoa. E é dessa maneira. Nós devemos clamar: Senhor, não nos desampare nunca, não nos deixe, Senhor, sem a tua direção. Um jeitinho de a gente se sentir próximo de Deus. Um jeitinho muito especial. É a gente se achegar a Ele para ouvir dele. Sabe, irmãos, oração é muito importante. A gente falar, abrir o coração com Deus. Mas eu diria que é mais proveitoso para nós ouvir de Deus do que falar para Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Não estou dizendo não orem. Nós somos ensinados a orar, né? Mas ouvir de Deus é mais proveitoso para nós do que se derramar em muitas orações, falar com Deus, mas não dar ouvidos para Ele. Sabe uma coisa que eu me sinto muito mal? Às vezes a gente, né, pastor, tem aquele negócio, a gente vai lidar com um irmão que está com algum problema. Primeira coisa que o pastor ou alguém que for aconselhar tem que fazer é o quê? Ele sonda. Né? Deus conhece, Deus sonda o nosso coração, Ele já conhece tudo. Né? Mas nós, homens, não. Então a gente sonda. Então a primeira coisa, sim, tem aquela etapa que a gente quer ouvir da pessoa. Abre aí teu coração, né? Deixa eu saber o que está acontecendo. O que você sente, deixa eu ver. Mas aí chega aquela hora que nós vamos entrar com aconselhamento. E aí é a hora daquela pessoa parar e ouvir. Mas sabe o que é frustrante e é preocupante? É que muitas vezes a gente se depara com pessoas que não querem ouvir. Ela fala, a gente ouve, legal, já ouvi. Aí a gente quer dar o conselho. E a pessoa não ouve o que a gente fala. Ainda que ela dê uma trégua, né, e a gente consegue falar meia dúzia de palavras, mas a gente percebe que aquela pessoa, ela não está nem aí para o que você está falando, ela já está pensando no que ela vai falar em seguida. Então ela fala, e você tenta falar. Olha, o que eu quero dizer é que às vezes nós agimos assim com Deus. Você quer falar tanto, você quer derramar suas queixas, suas súplicas, mas você não dá tempo para Deus falar. É mais importante ouvir de Deus. E nós sabemos, nós não ouvimos vozes. Amém, irmãos? Nós não vamos ficar esperando sussurros. Não. Nós ouvimos de Deus aqui, olha. Nós temos a palavra dele. Ele inspirou esses homens para nos deixar tudo aquilo que nós precisamos
nós vamos encontrar aqui conforto, direção, sabedoria de Deus. Amém? Nós temos. Então, nós precisamos ocupar mais tempo ouvindo de Deus. Para a nossa segurança e para nós sentirmos Deus mais perto. Deus responde a nossa oração. Eu falei, é justo. É justo que a gente fale com Deus, que a gente ore. Tem salmos, inclusive, que exaltam a questão da oração. Clamei ao Senhor. Mas, irmãos, vejam como é importante observar o ouvir de Deus. É a gente dar ouvidos, abrir o coração para ouvir de Deus, para receber os ensinos dele e assim podermos andar na lei do Senhor. Isso fortalece o crente. Isso nos firma. É coisa que o mundo, as igrejas estão cada vez mais cheias de homens ímpios, e é por isso que cada vez menos eles querem ouvir da palavra de Deus. Cada vez menos interesse. Então eles querem show, eles querem teatro, eles querem música, eles querem pastor contador de piada, né? Eles querem stand-up. A palavra de Deus não satisfaz, porque são pessoas que estão na carne. Mas os crentes verdadeiros, eles têm prazer na lei do Senhor. Eles buscam de coração. Esse é o natural do crente. Ele sabe que ele tem necessidade da palavra de Deus. E se a gente sabe que precisa, que tem necessidade dela, nós devemos buscar. Se nós sabemos que nós precisamos crescer na graça e andar mais perfeitamente diante de Deus, se nós temos a consciência da nossa fraqueza e temos o desejo de louvar a Deus com maior retidão de coração, como diz o salmista aqui, nós temos que nos apegar à palavra firmemente, irmãos. Ler mais a Bíblia, meditar nela, ouvir com mais atenção. E nós vamos ser abençoados com isso. Bem-aventurados são os retos em seus caminhos e que andam na lei do Senhor. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus, ande nela. Onde você estiver, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo começa de novo, mês após mês, ano após ano, anda firme com o Senhor. A palavra de Deus vai ser o nosso alimento firme para manter, para sustentar nossa fé. E vai nos trazer conforto e alegria no coração. Lembra que bem-aventurado quer dizer felizardo, feliz. Feliz é o homem que tem realmente a palavra de Deus. Feliz é o homem, a mulher cristã que anda, que vive, que ama a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos ter uma semana rica diante de Deus. Eu espero que você ouça Deus falar todo dia no seu coração. Amém? Vamos orar.